Estamos hoje aqui recebendo Fábio Cioca, CEO da Multivias, né, uma associada aqui da Câmara de Comércio Brasil-Paraguai, também representante do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros. Né? Qual é a tua função lá no sindicato mesmo? Tudo bem, Roger? Agradeço a oportunidade de estar aqui contigo, nós da Brasil Multivias, que somos associados, né? Multivias Group. E hoje eu tenho uma atuação institucional como vice-presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros do Estado do Rio Grande do Sul. É um sindicato meio peculiar, porque ele é um sindicato patronal pessoa física. Uhum. E a gente vê que você labuta muito com a bandeira de fronteira, né? Então você está sempre representando a fronteira. A Multivias tem a base dela em Uruguaiana, né? Rio Grande do Sul, um dos maiores entrepostos de caminhão, né? Que a gente tinha conversado já algumas vezes. E é uma fronteira super importante aqui no Rio Grande do Sul. E como essa questão de despacho aduaneiro, né, tem facilitado, tem melhorado com o tempo ou não temos evoluído muito? Dentro dessa questão aí do nosso envolvimento institucional e profissional, né, Roger? E nós falamos muito em fronteira e nos aprofundamos bastante em fronteira porque, além de eu ser um fronteiriço, nós iniciamos com as nossas atividades empresariais nas fronteiras terrestres, né? Uhum. Que hoje são fronteiras rodoviárias, nós não temos o modal ferroviário para nós também chamarmos a fronteira como terrestre dentro dos modais que não são o modal marítimo e o aéreo. Então a gente se especializou bastante, hoje nós temos um campo de atuação vasto em todas as fronteiras, dentro aí desses 16,9 mil quilômetros de linha cartográfica que corta o Brasil com as 11 outras nações da América do Sul, das 10 outras nações da América do Sul, que nós temos 11 estados. Então, são 11 estados parte que fazem fronteira com 10 nações. E aí nós acabamos nos especializando, atuamos de forma disruptiva em alguns pontos, de forma presencial em outros, mas nós buscamos entender, porque cada fronteira ela tem um cenário diferente, não existe hoje uma estandarização de procedimentos, uma harmonização de procedimentos dentro desse vasto campo que são as nossas fronteiras, que são importantes ativos de integração da América do Sul, são ativos geopolíticos, geoeconômicos que nos trazem aí não apenas questões envolvendo essa dinamicidade do comércio exterior, mas também questões culturais. Uma das bandeiras que eu vejo que você discute bastante é a questão do livre trânsito de pessoas, né? A gente tem um mercado comum, né, o Mercosul aqui, a gente faz a análise comparativa com a Europa, onde a gente transita de um país para outro sem a burocracia de fronteira, e aqui a gente não tem essa situação, né, de livre trânsito de pessoas entre fronteiras. Você vê melhorias desde o início do teu trabalho em relação a defender esse processo, ou a gente está estagnado? Nós temos aí uma união aduaneira imperfeita. O Mercosul, quando ele finalizasse os seus 30 anos, né, nós temos mais de 30 anos de Mercosul, dentro do Estatuto do Mercosul ele tinha a previsão do livre trânsito de pessoas dentro dos países que pertencem ao bloco, no âmbito do Mercosul. E nós não temos, estamos muito distantes hoje de ter o livre trânsito de pessoas. Ainda temos controle migratório. Se tu for te deslocar de um país para o outro, tu precisa apresentar obrigatoriamente a tua carteira de identidade ou o teu passaporte. Tu não consegue, inclusive, fazer uma transposição de fronteira. Acredito que a única fronteira que tu consiga que não seja uma fronteira cidade gêmea como Santana do Livramento e Rivera, que tu tem o acesso seca e os controles são após o município. Foz do Iguaçu, tu tem a particularidade de conseguir cruzar com a tua habilitação se te pedem um documento, que ele é válido para a Cidade Leste, que já é um acordo que eles têm ali interno. Nos outros municípios, se tu pegares qualquer fronteira, e o estado do Rio Grande do Sul hoje é o estado que mais fronteiras terrestres tem. Nós temos 11 cidades fronteiriças, né, que dividem o estado do Rio Grande do Sul com o Uruguai e com a Argentina, desde Chuí, Jaguarão, Aceguá, Santana do Livramento, Quaraí, Barra do Quaraí,
Uruguaiana, Itaqui, São Borja, Porto Xavier e Porto Mauá, tu tem que apresentar o documento, né, válido, que é a identidade ou passaporte para te cruzar, para fazer a o grande ganho é não ter a obrigatoriedade do passaporte, né? Porque muitas pessoas ainda não têm o passaporte, elas podem ir com a identidade. Em via de regra, a identidade no trânsito do Mercosul não pode, né? Eu já passei por uma situação dessa, eu fui até São Borja para passar e não tinha levado a minha identidade, porque a gente não usa mais a identidade física, mas com a identidade a gente consegue transitar no Mercosul, né, liberando a questão do passaporte, mas ainda tem esse controle migratório que você menciona, que é um impasse, né, é uma demora nesse processo que a gente não consegue evoluir. 30 anos, mais de 30 anos passados desde o início, né, do acordo que constituiu o Mercosul, e a gente não consegue ter evolução e sem previsão, né? Sem previsão, Roger. E tu não consegue também com documento digital, né? Se tu, a habilitação digital, nós temos o costume de cruzar. Todo mundo está digital hoje em dia. Né, as pessoas falam, nem tem mais carteira, não uso mais carteira, o dinheiro tá no celular, o documento está no celular, mas para uma questão migratória não é possível. Tem que ser o controle físico. Isso aí é um grande entrave e nós estamos longe de fugir desse procedimento, até porque nós poderíamos ter um avanço se nós tivéssemos, porque nós temos um acordo de 94 que é um acordo das áreas de controle integrado, as ACIs. Hoje o Brasil tem no seu escopo 18 áreas de controle integrado. Seriam áreas de controle integrado de cidades de fronteira, né? Dessas cidades fronteiriças terrestres, onde os controles aduaneiros e controles migratórios de ambos os países seria ou num único local, quando nós chamamos de Centro Unificado de Fronteira, que é o caso de São Borja e São Tomé, cabeceira única, e quando tem casos como Uruguaiana, modelos como Uruguaiana, que se chama cabeceira dupla, modelo espelhado. Que aí tu tem um controle de pessoas num local e controle de carga em 2 locais separados. E hoje nós temos aí alguns pontos com áreas de controle integrado fisicamente e outras totalmente desintegradas. Mas a integração institucional, que seria controles migratórios conjuntos, seriam controles de carga dos órgãos de controle aduaneiro conjuntos, inexiste. Isso aí é um atraso para nós e para os municípios, principalmente, que vivem, né, daquele tráfego vicinal, daquela vida de fazer a transposição de fronteira para te poder ir no mercado, para te poder ir passear. Trabalhar, né? E para poder trabalhar, para te estudar. E é um grande entrave hoje, Roger, e isso aí... Nós vemos aí uma falta de governança, né? Uma falta de governança transnacional, onde os governos criem acordos conjuntos para flexibilizar. Hoje inexiste, nós não conseguimos ver avanços nesse sentido. A gente frequenta mais aqui o Paraguai e a gente vê um gargalo, né, daquela transposição da ponte. Temos aí a expectativa da nova ponte lá em Foz do Iguaçu, Cidade do Leste ali, espero que melhore, né? Tem ali uma expectativa de ser uma ponte para caminhão, outra para carros, ou mantendo ali durante a noite caminhões para as duas, né? Então espero aí que a gente melhore esse processo. Paralelo a isso, a gente tem o desenvolvimento da rota bioceânica, né? Unindo ali o Atlântico ao Pacífico, né? Espero aí que a gente tenha uma evolução nesse trânsito, né? Entre compradores e consumidores. Você, como despachante aduaneiro, como um profissional do meio de facilitar ao empresário essas aquisições de seus insumos do exterior, seja da China, Estados Unidos, você vê a bioceânica como um ponto, marco de divisão de águas, ou é mais uma rota que se soma às que a gente já tem? Eu acho que a rota bioceânica ela vai ser um divisor de águas, como bem comentastes. Se nós trouxermos aí os projetos da rota bioceânica, hoje ela tem uma roupagem diferente dos projetos pretéritos, né? Porque não é invenção da a rota bioceânica dentro do contexto do novo governo, onde eles denominaram rotas da integração sul-americana ou PAC da integração. Os corredores bioceânicos, eles são um projeto de mais de 4 décadas, Roger. Nós temos aí projetos da ferrovia transoceânica que liga Ilhéus, na Bahia, aos portos do Pacífico da década de 40. Então, não é um projeto de agora,
é um projeto que ele ganhou uma roupagem diferente e ele ganhou uma reestruturação com maior força. Nós vemos informações que hoje ele acaba sendo um projeto de Estado, de política de Estado e não de política de governo. Isso aí é muito importante para todos nós, porque se nós olharmos hoje todos os grandes eventos que aconteceram e que vêm acontecendo, desde a pandemia, desde do início da trava de guerra comercial entre Estados Unidos e China, questões geopolíticas, aí tu tem vários conflitos hoje, Rússia e Ucrânia, tu tem Oriente Médio, enfim, tu tem os Estados Unidos hoje com esse grande tarifaço e tentando também ganhar território na política de governo do próprio Donald Trump. Ele falava em voltar a tomar, né, a posse do Canal do Panamá, que o Canal do Panamá foi construído pelos americanos e hoje tem investimento chinês. Fala-se também num novo canal na Nicarágua, para não precisar ter que intervir no Canal do Panamá. Hoje nós temos um corredor seco, que é um corredor modelo no México, que se chama Istmo de Tehuantepec. Ele liga o porto de Salina Cruz, que é um porto no Pacífico, com o porto de Coatzacoalcos, que é no Golfo, que seria agora a nova denominação do Golfo do México, né, que é Golfo das Américas. Então tu vê que são projetos que os países eles têm, porque eles precisam hoje, e a questão hoje geopolítica, ela não é só de domínio de território, ela é domínio das águas também. E a grande potência hoje que tem acesso à navegação para os dois principais oceanos, que é o Atlântico e o Pacífico, são os Estados Unidos. Então há essa expectativa de fortalecimento, né, dos continentes com os corredores secos para ter esses acessos, para minimizar as rotas comerciais com a China, não somente com a China, mas também com a Ásia, né? Se tu pegares hoje o grande mercado consumidor, China e Índia, se tu botar a Índia hoje, que o mercado populacional, tu tem 3 bilhões a população. Nosso Mercosul, nós conversávamos hoje pela tarde, e tem 300 mil habitantes. Nós temos 10% da população do que existe entre Índia e China. A China representou para o Brasil 41% no superávit do Brasil. Sim. 41% do superávit comercial do Brasil representaram as negociações com a China. Tu criar as rotas da integração sul-americana, saindo mercadorias e recebendo mercadorias pelo Oceano Pacífico, tu minimiza em 17 dias o transit time, que são as rotas de navegação. Essa diferença de a gente conseguir despachar pelo Pacífico já vai ter essa redução de tempo. Redução de tempo comparado com os tempos que nós temos hoje de mercadorias que são direcionadas à Ásia, saindo pelo Porto de Santos e pelo Porto de Paranaguá, que são os maiores volumes. Então, tu diminui em 17 dias. 17 dias a nossa redução. Nossa redução. Brasil. Né? Vamos falar Brasil. Aqui, né? O nosso foco é o Paraguai, mas vamos falar da produção Brasil. Então, partindo aqui do Brasil, indo para o Pacífico pela rota bioceânica, passando aqui pelo Paraguai, desembocando lá no Chile, temos aí uma redução na veia de 17 dias. 17 dias. Isso aí dá em torno de 30% de tempo e tu traz para 35% de custo. Tu minimiza em 30% o custo de todas as operações nas negociações com a China e com os Estados Unidos. Então é uma rota da seda, que ela é uma rota multimodal. Nós temos que apostar porque é um projeto que está de vento em polpa. Hoje o projeto piloto é o projeto do Corredor 4. Nós temos 5 corredores. Tem o Corredor 1, que é o corredor das Guianas. Corredor 2, que é Mantra-Manaus. Corredor 3, Quadrante de Rondon, que pega o Acre e sai no Mato Grosso ali também. O Corredor 4, que é o que cruza lá em Carmelo Peralta, Puerto Murtinho e Foz do Iguaçu, Cidade Leste. E o Corredor 5, que seria aqui no estado do Rio Grande do Sul, ligando o Porto de Rio Grande ao Porto de Coquimbo, no Chile. No meu entendimento e nos estudos que nós fizemos e no nosso dia a dia, né, nas nossas experiências, o Corredor 5, que é do estado do Rio Grande do Sul com a Argentina, é o corredor que está mais pronto, que é o que está mais estruturado, que tem mais infraestrutura.
Mas hoje o projeto piloto do corredor principal, que está tendo maiores investimentos, é o corredor 4, que cruza o Paraguai, vai sair no Chile e sobe para o Peru também, porque tu tem hoje uma grande oportunidade no Peru, que é o porto de Xangai, que é um porto com investimento chinês. A COSCO Shipping, que é uma companhia de navegação, uma armadora, ele investiu lá. 60% do investimento no porto de Xangai é da COSCO Shipping e 40% é de uma mineradora peruana que se chama Volcan. Então eles têm um Smart Porto, que é um porto todo automatizado, um super investimento para que o Peru também se torne, além do Chile, um dos hubs de recebimento e de distribuição de mercadorias, tanto da América do Sul para a Ásia e Estados Unidos, quanto em recebimento desses mercados para a América do Sul. Sendo o Brasil, lógico, né, Roger, como tu bem comentaste, o principal player aqui da América do Sul. País que mais movimenta. Fábio, você como um especialista há muito tempo já na questão do despacho aduaneiro, essas questões de tecnologia para fiscalização têm auxiliado no tempo de liberação das cargas, né? Então, desde quando você começou lá, alguns anos atrás, até agora, essas liberações, elas têm tido uma agilidade, têm tido uma velocidade? Como é que está o teu tempo de desembaraço pela Multivias? O que eu te trago, Roger? Isso aí, nós temos comprovações, né, nos números, nos dados que a própria Receita Federal do Brasil apresenta. Nós tínhamos aí na década de 90 um percentual de canais de parametrização diferentes do verde. O que são canais de parametrização? Toda mercadoria que vai ser liberada, ela precisa de uma declaração ou de exportação ou de importação. Essa declaração, após registrada pelo exportador ou pelo importador, ela vai passar por um canal de parametrização. Verde, liberação automática, amarelo, conferência documental, e canal vermelho, conferência documental e conferência física. Nós tínhamos lá na década de 90, década de 80, um percentual aí de canal diferente de verde de mais de 15%, 20%. E hoje nós temos um percentual de canal diferente de verde, né, de 4%. Ou seja, tu tem 96% aproximadamente uma análise das prévia, mercadorias liberadas em canal verde. O que eu quero dizer com isso? Hoje, a alfândega, com as ferramentas que ela tem de inteligência artificial e outras ferramentas, ela consegue fazer o gerenciamento de risco prévio das operações. Ela consegue gerenciar o CNPJ do transportador, CNPJ da empresa que está operando, CPF do representante legal. Enfim, ela faz uma análise de risco tipo do produto através da classificação fiscal. O despachante conta nessa análise da Receita? Conta, todos os intervenientes. Não dá para escolher qualquer despachante ali, tem que ver qual é o rating, né, do despachante. Tu tem que trabalhar com empresas e com prestadores de serviços que têm uma melhor linha de conformidade. Tu também tem que fazer o gerenciamento de risco. No momento que o órgão de controle ele está fazendo um gerenciamento de risco em cima de uma operação, o prestador de serviço, o operador, ele também, o importador ou exportador, a empresa que está atuando, ela tem que fazer aquele gerenciamento de risco também para ser fiscalizado, para ela ter um maior percentual de canal verde. Então, tu tens hoje, além do gerenciamento de risco com alguns parâmetros internos da Receita Federal, que nós não sabemos todos, tu tens também as questões de conferência de mercadoria através da verificação do peso do veículo, né? Porque todo o container ou todo o caminhão que ingressa num recinto alfandegado, ele é obrigado a pesar. Tu tem uma tara do equipamento que está transportando, da unidade de carga ou do caminhão, somado com o peso da mercadoria. Então a balança vai te dar o peso total ali declarado, tem que bater conforme existe fisicamente ali o peso declarado com o peso da balança fisicamente. E também temos hoje as verificações não invasivas, que são os scanners, que ajudam muito a fazer a verificação do que está sendo transportado em consonância com o que está sendo declarado. Ou seja, tu tem diversas ferramentas, e isso aí a inteligência artificial é o que nos ajuda bastante, fora a declaração única de exportação, que com o advento dela nós minimizamos o número
de informações repetidas, né? Nós otimizamos as informações, deixamos de repetir muitas informações, deixamos mais enxuto o processo, minimizando a margem de erro. No momento que tu manualmente tem que digitar várias vezes a mesma informação, tu corre o risco de errar. Então a DUI nos trouxe esse ganho aí de competitividade e de segurança no processo. E agora com o advento da DUIMP, que está sendo entregue, né? E ela está sendo entregue por fases, tu vai ter pagamento centralizado, tu vai ter canal único de parametrização, tu vai ter hoje o paralelismo para fazer a verificação, né, do registro, tanto com licença de importação quanto para declaração de importação, que são assuntos técnicos, né? E aí tu vai ter um grande ganho de competitividade. Tudo isso é inteligência artificial, né, Roger, que nos proporciona... E tempo é dinheiro, né? Então, a inteligência artificial, as melhoras nos processos de fiscalização da Receita, a liberação e o enquadramento maior no quadro verde ali, dá uma agilidade, uma velocidade maior para o desembaraço da carga. Hoje a gente tem, em média, da Multivias, quanto tempo para um desembaraço médio? É muito relativo. Como eu te falei, o canal verde ele é um canal de liberação automática. Automático. É automático. Então, tu estar com toda a documentação antecipada, tu consegue fazer com que tu tenha do ingresso numa exportação minutos para uma liberação. E numa importação, não tendo intervenção, porque o processo é complexo, né? Dependendo da classificação fiscal do produto e do tratamento administrativo, tu vai ver qual órgão competente. Um exemplo, se eu importo vinho, pela classificação fiscal e pelo tratamento administrativo, tem intervenção do Ministério da Agricultura. E tu tem todo um procedimento de deferimento... Já cai no amarelo. Da licença. Não, para fazer o deferimento da licença, que daí é um procedimento... Prévio, que ele vai andar na DUIMP de forma paralela, que aí eu falo paralelismo, não o sequencialismo para liberação, não a ordem cronológica, que te dará ganho de tempo. Então tu tem aí 1 dia, 2 no máximo, né? Para te fazer uma liberação andando tudo certinho, documentação ok, dentro de uma linha de previsibilidade de tempo, também obedecendo à demanda do órgão de controle, que às vezes, se tu pegares aí o mês passado, e se tu pegares Uruguaiana, que é uma fronteira importante, que Uruguaiana responde hoje por 27% de todo o fluxo comercial com a Argentina, né? E ali é modal rodoviário. O mês passado foi um recorde de volume. Uruguaiana representa 27% da comercialização com a Argentina. Com a Argentina, de tudo que é negociado com a Argentina. Que legal. A gente está num mundo globalizado... Trazendo todos os modais, tá? Sim. A gente está num mundo globalizado que cada país está se especializando em algumas áreas de produção. E a gente precisa cada vez ter mais agilidade nesse processo, né? Agora a gente tem conversado em relação a ter um acordo entre Mercosul e União Europeia. Na prática, geraria benefícios, agilizaria essa questão de comércios internacionais, ou você vê aí muito incipiente ainda? Eu acho que quando tu tem um acordo comercial entre os blocos, tu trabalha muito a questão das barreiras tarifárias, que tu minimiza o custo das operações, que tu diminui impostos, e tu tem as barreiras não tarifárias. Que muitas vezes, as agilidades quando tu não tem um acordo, tu pode criar um comportamento protecionista de um mercado para o outro, de um país para o outro, numa relação bilateral ou numa relação multilateral, que aí tu acaba engessando o ingresso dos produtos, que as barreiras não tarifárias sempre é para proteger, né, a indústria local, para te fazer com que os produtos que ingressem eles não comprometam a tua produção, a tua indústria. Isso aí acaba trazendo muitas vezes uma perda de competitividade, né? Um ônus até porque tu não consegue ter a oportunidade de comprar mais barato. A questão do tarifaço do Donald Trump agora, ele vai onerar quem? Os Estados Unidos irão onerar quem? Irão onerar o consumidor final. As empresas importadoras vão ter um custo maior. E aí esse custo maior vai ser repassado para quem? Para o consumidor. Então, não está punindo o Brasil está sendo punido porque, né,
possivelmente ele acabe não tendo condições de vender devido ao fato do produto estar mais caro para chegar lá na prateleira do consumidor final nos Estados Unidos. Mas o que nós temos muitas vezes também de adversidade nessa relação comercial são as barreiras não tarifárias, criação de licenças, de cotas, como nós tivemos com a Argentina no governo passado, que nós tínhamos aí licenças de importação para ingressar produtos que demoravam mais de 90 dias para liberar. Exato. E aí como é que tu vai negociar hoje para te entregar um produto daqui a 100 dias? Sim. É tudo muito dinâmico. Muito planejamento que não dá mais para ter. Exatamente. O mundo é dinâmico na questão de consumo. Por isso que eu digo que eu acredito que sim, faz com que tu tenha aí uma solidez maior, uma segurança jurídica e uma previsibilidade nas negociações desses acordos quando fechados. Fábio, em relação, né, a Multivias, os despachos, eles vêm mais de fora, entrando no Brasil. Vem mais da China, vem mais de Taiwan, da onde vêm os principais despachos que a Multivias executa hoje em dia? Hoje nós temos vários mercados importantes, Roger. Começamos uma força maior na Argentina, né? Por estarmos... pela proximidade? E sermos de fronteira, sermos uma empresa que iniciou na fronteira, mas hoje temos diversos mercados importantes, como China, temos mercados europeus, que nós trazemos mercadorias para clientes nossos. Eu sei das academias que vocês trabalham, trazendo equipamento da China, né? Hoje nós temos um know-how para trazer equipamentos de cultura física. Nós já montamos aí uma rede de academias, fizemos todo o planejamento. Eles começaram com uma importadora, nós conseguimos desenhar uma formatação diferente, como era para consumo, de fazer a importação por unidade. E deu super certo, eles tiveram aí, fazendo um paralelo com o mercado local, aí uma economia por academia de até 45% no custo. Então, um case interessante. Mas mesmo assim, vocês ainda têm um maior mercado de produtos, tendo a Argentina. Não, acho que se equiparou bastante, viu, Roger? Hoje nós temos um mercado muito competitivo com a China. Hoje a China é um importante parceiro, hoje a China é um importante provedor para os nossos clientes que nós temos. Temos muitas operações de diversos segmentos com a China. Então, a Ásia nos trouxe essa oportunidade aí, depois da nossa visita, né? Ficamos um mês no Canton. Na China, no Canton, estendemos ainda, abrimos lá um braço na China, hoje temos lá nosso escritório, em parceria com a nossa extensão lá na China, fizemos outsourcing, fizemos auditoria de fábrica, enfim, outros diversos serviços ali, uma inspeção para embarque, que trazem aí a oportunidade de dar segurança e previsibilidade para os clientes que operam conosco. Que legal. Então a Multivias faz toda essa análise prévia, está embarcando o produto correto, com a qualidade comprada, né? Muitas vezes a gente, né, nós brasileiros pensamos assim, eu vou comprar da China, mas vai vir o que eu estou comprando ou vai vir uma qualidade inferior? Então a Multivias tem essa condição de fazer a fiscalização antes do embarque para garantir essa qualidade. Essa inspeção é importante para saber que o produto que está vindo é aquele produto que tu convencionou num contrato de compra e venda. Saber que a fábrica existe no momento que tu está aqui no Brasil fazendo uma aquisição de um produto que tu fez um contato ou remoto ou via telefone e às vezes nem recebeu uma amostra. Tem que ter essa segurança, né? Porque o pagamento também todo é antecipado. Todo antecipado. Então tem isso. Todo caminho é de duas vias, né? Então a gente tem que ver assim, o produtor lá na China, ele vai enviar sem receber? Não dá, né? Ele precisa receber, ter a garantia. Mas o comprador aqui também tem que ter essas garantias, fiscalizando, olhando a carga, conferindo a qualidade antes desse envio para garantir o recebimento do que comprou efetivamente. Essa experiência que nós temos aí, como tu comentasses da rede de academias, os primeiros equipamentos que eles compraram foi através de uma outra operação que nós não participávamos. Vieram esteiras sem configuração, vieram máquinas de shake sem configuração que estão até hoje sem utilização. A partir que nós assumimos a operação, todas as esteiras, todos os equipamentos que têm alguma tela, eles vieram configurados. Nós temos um outro cliente que importou várias máquinas para o estado de Goiás, mais de 50 máquinas. Quando nós fomos fazer a vistoria pré-embarque lá, nós vimos que não estavam configurados, né,
os computadores de bordo das máquinas foram configurados através da vistoria que nós fizemos de inspeção pré-embarque. Ou seja, é um grande ganho de competitividade, traz uma segurança para quem está comprando, né, Roger? Show. Fábio, né, tá dando nosso tempo aqui, mas eu saio dessa conversa aqui animado em relação a uma fiscalização cada vez mais ágil, mais otimizada, utilizando IA, utilizando processos automatizados mais eficazes, né, avaliando o comprador, a empresa que faz o transporte, a empresa que faz o despacho, né. Eu vejo aí também essa questão da Bioceânica como um caminho aí de futuro, de melhoria nesse processo, apesar de a gente ficar falando de protecionismo locais, né, e que é compreensível, né, todos os países querem proteger a sua indústria local, mas se a gente fechar demais, a gente acaba perdendo por outra ponta, porque todo caminho, né, todo caminho tem mão dupla, né? Mas a gente vê que no final de todo esse processo, a gente vê evolução, a gente vê ganho para o comércio internacional. Né? E a Rota Bioceânica, Roger, como ela é um investimento em infraestrutura e ela é modelada para fazer a ligação entre Atlântico e Pacífico, para minimizarmos as nossas rotas comerciais com a Ásia, ela traz um ganho secundário que o governo ele não se deu conta ainda. E nós conversávamos semana passada com um ministro no Itamaraty e ele falou, essa é a grande resposta que nós teríamos que ter. Nós teríamos um fortalecimento regional, nós teríamos países com infraestrutura, inclusive para nós fazermos as nossas trocas comerciais aqui dentro do nosso mercado bilateral ou dentro do próprio Mercosul. Então, eu vejo a Rota Bioceânica como um pulo do gato para todos nós aqui, minimizando as rotas comerciais, lógico, com o principal parceiro comercial, mas fortalecendo esse nosso mercado regional. E a questão da inteligência artificial, e eu te comentava numa outra oportunidade, a Receita Federal do Brasil, ela cada vez mais disruptiva, cada vez mais preocupada em minimizar os tempos e minimizar os custos, lógico, facilitar o comércio para o mercado lícito, facilitação do comércio lícito, do comércio legítimo, isso aí que é importante saber. Então essa facilitação é para quem trabalha dentro da linha de conformidade. Eles estão implementando em Uruguaiana o sistema de vigilância aduaneira inteligente. É o primeiro sistema do Brasil com as Smart Borders. São cancelas eletrônicas para liberação do caminhão com QR Code sem o servidor. Tu imagina o caminhão fazer a entrada no país sem um servidor fazer uma análise apenas com QR Code dentro de uma cancela eletrônica, as Smart Borders. Primeira implementação. E lá no futuro, com uma parceria que eles querem fazer o Vai Plus ou o Vai 5, 4.0, seria a verificação facial do motorista para que, junto com o sistema, ele consiga fazer o controle migratório. Então, é um avanço que nós temos, vendo que o órgão de controle está preocupado em fazer um processo disruptivo para que nós tenhamos fluidez e agilidade. Excelente. Estamos evoluindo, progresso chegando, não na velocidade que a gente gostaria, né? A gente gostaria que a velocidade fosse maior. A Rota Bioceânica é uma realidade, né? Ela está saindo do papel, já estamos aí em fases de conclusão em algumas etapas, de pontes, de rotas ali que faltava asfalto e a gente está conseguindo concluir. Então, eu acho que a gente tem tido aí grandes resultados. O Paraguai é um país que está se beneficiando muito com a Rota Bioceânica, né? Com a parte do Chaco, onde está passando a rota ali, que era menos desenvolvida, a gente está conseguindo trazer uma valorização de áreas e projetos que eu acredito aí que vão trazer prosperidade, né, nessa viabilização dessa rota. Fábio, te agradeço, obrigado por ter reservado um tempo aí para fazer um bate-papo aqui com a Câmara de Comércio Brasil-Paraguai, e você como um associado aí está no nosso grupo, né? Então todos aí têm acesso ao telefone direto do Fábio, é só procurar, é super acessível. Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, Roger. Um prazer para mim ser associado a essa Câmara, uma Câmara dinâmica, uma Câmara que é bastante agressiva, tem um propósito, isso aí é importante para nós empresários. Nós precisamos aí com que as nossas entidades representativas elas tenham esse vigor e essa força de representatividade para que possamos fazer o que todos querem, né? Fazer negócios. Fazer negócio. No final das contas é isso. Fazer negócio, maximizar a margem de lucro. Exatamente. Muito obrigado. Obrigado, Roger.